Alô pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Raul, aqui quem fala é o professor Lucas de História e Geografia e hoje nós vamos tentar matar essa Grécia, matar esse assunto. Quando a gente fala de Grécia Antiga, vocês têm que entender que não era um país unificado, tá? Não era um país que, como hoje a Grécia é, como é o Brasil, Estados Unidos, enfim, como nós conhecemos os países unificados. Não, na verdade, vocês têm que entender que existiam diversas cidades-estados, e essas cidades-estados que existiam, elas compartilhavam dos mesmos costumes, compartilhavam das mesmas leis, algumas compartilhavam da mesma língua, tá? A grande maioria, na verdade, né, compartilhava da mesma língua. As leis elas diferiam de cidade-estado para cidade-estado baseado em alguns costumes, principalmente religiosos. Isso você tem que entender sobre a Grécia, que não era a Grécia é um país unificado como hoje, não. Eram diversas cidades-estados que compartilhavam a mesma língua, algumas leis, alguns costumes, algumas crenças, de um modo geral, e por isso a mesma se chamava Grécia. Para vocês terem uma ideia, existiam cidades gregas, cidades-estados gregas, que eram inimigas umas das outras, inimigas mortais. Exemplo, Atenas e Esparta, tá? Atenas e Esparta. Diversos conflitos aconteceram em Atenas e Esparta, tá? Vamos falar um pouco da sociedade grega. Dentro do contexto de sociedade grega, pessoal, encontramos que cada polis, tá, tinha a sua própria organização social. Atenas, por exemplo, admitia a escravidão. A escravidão em Atenas era regularizada. A escravidão em Atenas era algo que era legalizado, tá? Entretanto, a escravidão que era regularizada lá em Atenas não era uma escravidão por raça, era uma escravidão por dívida ou por guerra. Vou explicar rapidinho para vocês. Existe a escravidão por raça, a escravidão por dívida e a escravidão por guerra, tá? Em Atenas era legalizada a escravidão por guerra e a escravidão por dívida. Você sabe como é que é empregado, como é empregado, a escravidão por dívida? É o seguinte, vamos supor que Ricardo ele tome 10 mil reais na mão de Pedro. Né? Toma 10 mil reais na mão de Pedro. Pedro, eu estou pedindo para você aqui 10 mil reais para que você para tentar fazer uma atividade. Ele vai ter o dinheiro dele emprestado, tudo bonitinho, mas quando chegar na data do pagamento ele não pagar aquela dívida, na Grécia antigamente, não só na Grécia, também em Israel, a pessoa se tornava escravo da outra até que a dívida seja paga. Ou seja, Ricardo, ele teria que se tornar escravo de Pedro até que essa dívida de 10 mil reais fosse paga. Essa é escravidão por dívida. Quando você não consegue honrar o seu compromisso, quando você não consegue honrar a sua dívida, o que acontece? Você vai ter que pagar mediante o seu trabalho, o trabalho escravo. E a escravidão por guerra, ela já era um pouco diferente. Era o tipo de escravidão que cidade A, cidade-estado A lutou contra a cidade-estado B. Atenas e Esparta, para que vocês entendam melhor. E aí os atenienses eles foram derrotados em um episódio pelos espartanos. O que acontecia? Os prisioneiros de guerra atenienses que foram capturados pelos espartanos, que não foram mortos durante o combate, que foram capturados, eles se tornariam escravos em vida, tá, dos espartanos. Eles se tornariam escravos dos espartanos. Isso que vocês precisam entender, isso que vocês precisam ter a noção, o conhecimento da escravidão por dívida e da escravidão por guerra. Para a gente não pensar escravidão, uma raça escravizada em Atenas e em Esparta, não. Não era dessa forma, não. Era escravidão por dívida e por guerra. Tá? Toda cidade tinha uma oligarquia rural que governava. Tá? Essas oligarquias rurais eram o centro do governo das cidades gregas. Tá? Em Atenas, os estrangeiros, por exemplo, eram chamados de metecos. Tá? Os estrangeiros eles eram um pouco desprezados. Eles sofriam o que nós vamos falar hoje, chamamos hoje, né, de bullying.
tá? Para vocês terem uma noção ampla do assunto, a única pessoa que poderia ter o título de cidadão ateniense era a pessoa que nascia na própria cidade. Quem nascia na própria cidade ganhava o título. Ah, uma pessoa famosa. Ah, um rei famoso. Ah, um cara que salvou a vida de fulano, Beltrano. Não importa, o cara poderia ser o que fosse, poderia ser nobre, rico, mas só receberia o título de cidadão ateniense quem nascesse em Atenas. O estrangeiro, ele não podia, por exemplo, participar de decisões políticas, ele não podia participar de intervenções, entendeu? Nada disso ele poderia. Por que ele não poderia? Porque ele não tinha nascido em Atenas, e por não ter nascido em Atenas, ele era considerado um estrangeiro mesmo vivendo a vida inteira, vamos dizer assim, tendo nascido em outra localidade. Tá bom? Lembrando a vocês que as dúvidas, manda para o meu WhatsApp, certo? Quero que vocês tirem bastante dúvidas e continuem com esse estímulo para estudar. Quem está desestimulado aí, bora colocar o ânimo, bora estudar, bora rever aí os conceitos. E as atividades, estou monitorando. Participação também. Ok? Vamos falar de economia. A economia grega era, na verdade, tinha 3 bases dessa economia. A primeira base da economia era a agricultura. Professor Lucas, dos povos antigos, que o senhor falou, a maioria, a base econômica era a agricultura, mas sim, a agricultura sempre foi uma das maiores bases econômicas do mundo, tá? Principalmente das civilizações antigas. Com exceção de algumas civilizações como os fenícios, por exemplo, por morar em regiões montanhosas, com solo infértil, cheio de pedregulhos, de pedras, de rochas, aquele solo bastante impróprio para a agricultura, os fenícios tiveram que ter outro tipo de comércio, ter outro tipo de comercialização. E um dos tipos de comercialização que eles tinham era, na verdade, o mar, comércio marítimo, de embarcações por todo o Mediterrâneo. Tá? Aí você coloca os fenícios como uma raríssima exceção, mas a maioria das civilizações tinha agricultura. Lembra quando nós tivemos a nossa aula falando sobre o Egito, dádiva do Rio Nilo, que o Rio Nilo tinha aquela enchente que deixava o humus, que o solo ficava produtivo, e aí tinha aquela questão do solo fértil, que significaria que tinha uma colheita muito boa no ano, que eles atribuíam, os egípcios, isso aos deuses e tal. Tudo que eu expliquei para vocês serve também para os gregos, mas os gregos, além da agricultura, eles produziam muitos utensílios artesanais. O artesanato também era uma das bases econômicas dos gregos, certo? E o comércio. O comércio, ele nasce, pessoal, com excedentes de produtos. Foi assim que nasceu o comércio. Eu já expliquei isso até para vocês. E como assim excedente de produtos? Você vai produzir 20 quilos de batata e vai sobrar 2 quilos. Esses 2 quilos que sobrou, como antigamente não existia moeda, trocava-se por 2 quilos de outros produtos, ou 3 ou 4 quilos de outros produtos, dependendo da demanda. Começou o escambo, e aos poucos o escambo ele foi sendo substituído gradativamente pelo dinheiro, com as moedas em bronze, com as moedas em prata, em ouro, certo? Isso que acontecia antigamente, tá? O que os gregos produziam, professor Lucas? Eles produziam tecidos, muitos tecidos. Esses tecidos eles eram produzidos desde a fiação deles até o tingimento. Eles produziam couro, metal. Eles davam muito trabalho para produzir. E todas as etapas de produção eram muito demoradas, demoravam meses. Algumas produções, por exemplo, algumas roupas de couro que eles produziam levavam anos. Tá? Era muito demorado porque o processo era todo artesanal, o processo era todo feito às mãos. Tá?
essa época muito longínqua, muito longe ainda da primeira máquina inventada, que eram as máquinas de tecidos inglesas. Então tudo era muito demorado, era muito detalhado, mas só que tudo era feito de uma forma com perfeccionismo incrível. Vocês não imaginam o perfeccionismo que era confeccionado tudo isso, tá? O que é que eles cultivavam na agricultura, professor Lucas? Oliveiras, trigos, tinha muitas vinhas, tá? Tinha também a criação de animais de pequeno porte, como por exemplo, avicultura, ovelhas, cabras, certo? E o comércio entre as cidades gregas aconteceu justamente pelo mar Mediterrâneo. E eles utilizavam as mercadorias como moeda de troca. E aquela moeda que eu falei para vocês antigamente, né, que eram utilizadas as primeiras, que eram de prata, de ouro, de bronze. O nome dessas moedas eram dracmas, tá? Aprendam, por favor, isso aí. Gravar não. Grava, o aluno lucaísmo, ele não grava. O aluno lucaísmo, ele aprende, tá? Ele aprende. O nome dessas moedas que eram trocadas pelos gregos, através do mar Mediterrâneo, enfim, eram dracmas, tá? Dracmas. Aprenderam com certeza, porque só tem um aluno inteligente. Dúvidas vocês podem mandar no privado por mensagem de texto, tá? E quem eram essas pessoas que praticavam agricultura, professor Lucas? Olha só, haviam os grandes agricultores, tá? Aqueles que tinham um grande poder aquisitivo, um alto poder aquisitivo, eram os grandes agricultores, e existiam também os pequenos agricultores, tá? Os pequenos comerciantes, aqueles que produziam basicamente aquilo que consumiam, tá certo? Tudo jóia? Tudo beleza? Acabou não, tem mais. Vamos falar um pouco da religião grega, certo? Os gregos, eu acho que todos vocês já sabem, eles eram politeístas, ou seja, adoravam diversos deuses, tá? A palavra poli significa vários, teísmo, crença, politeísmo, crença em vários deuses. E os deuses deles eram deuses que eram humanizados, eram deuses que eram idênticos a homens. Eu já falei isso para vocês. Eram deuses que eram imortais, porém as mesmas características que tinha o homem. Hoje, dia 19 de maio de 2020, a aula de hoje, você precisa entender que a crença deles nesses deuses era tão forte que tudo girava em torno da crença nos deuses. Vamos lá? A própria cidade de Atenas. A cidade de Atenas recebeu esse nome para homenagear a deusa Atena. A deusa Atena. Foi para homenageá-la, certo? Você também tem que a crença antigamente que os deuses eles davam um ensinamento moral à sociedade, justificavam os atos de guerra, justificavam os atos de paz, dizendo que os deuses interferiam na vida cotidiana, tá? E cada função tinha um deus. Por exemplo, o deus dos mares eles atribuíam a Poseidon. O deus do Olimpo eles atribuíam a Zeus. O deus do submundo, ou conhecido como deus dos mortos, o deus das trevas, eles apelidavam, chamavam de Hades, certo? Para cada deus que eles criam, eles atribuíam a uma coisa. A deusa da guerra e da sabedoria, Atenas, ok? E existia a possibilidade também de Zeus ele ter relações com uma humana e nascer uma pessoa. Essa pessoa que nasceria, ela não era nem humana e nem um deus. Era um semideus. Era como se fosse 50% homem e 50% deus. É um assunto um pouco complicado de compreender, mas como eu não gosto de deixar nada para metade, eu vou explicar para vocês. A concepção grega
de um semideus é que esse semideus ele vai ser 50% homem e 50% Deus. Essa aqui é a visão grega da religião. Vamos colocar um exemplo aqui do cristianismo. No cristianismo, Jesus, para os gregos, eles eram considerados um semideus. Por quê? Porque Jesus ele veio como homem e filho de Deus, tá? Segundo a crença cristã, tá? Agora entendam que no cristianismo, Jesus ele não era nem 50% homem, nem 50% Deus. Não era essa teoria grega. Era 100% homem, 100% Deus. Então, quando vocês se depararem com a questão sobre a importância ou sobre o grau de divindade que tinham os semideuses, não comparem com o cristianismo. Tá certo? Deles serem 100% homem, 100% Deus. Só no cristianismo, só na figura de Jesus Cristo, nessa religião que você vai encontrar isso. Mas na religião grega, eles tinham 50% homem, 50% Deus. Vou dar um exemplo aqui do Hércules, tá? Vou dar um exemplo aqui de Aquiles, certo? Vou dar esses exemplos para vocês, tá? Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, ele fazia o seguinte, ele ia consultar os oráculos de Delfos. Aí, uma pitonisa, ela ficaria em transe. Como é que ela ficaria em transe? Geralmente, ela ficaria em transe com aquele estado de ir mais para lá do que para cá, com aquele estado de ter alucinações e ver. Como é que ela entrava em alucinações? Prestem atenção. Ou ela tomava alguns chás, ou ela consumia algumas ervas. E essas ervas, que para eles eram mágicos, que sua pitonisa tinha o direito de usar, tá? Dava a ela ascensão aos deuses, dava a ela o poder de se comunicar com os deuses. O fato é que depois disso, ela tomava contato com os deuses e responderia a questão. E essa questão, na verdade, ela não dizia assim, olha, o Deus mandou, Poseidon mandou você fazer isso. Não, Hades mandou você fazer isso. Ela ainda dava a resposta de uma forma completamente enigmática, pura enigma, tá? Para os fãs da DC Comics, tem o Edward Enigma, chamado Charada, por exemplo, que fazia charada. Elas faziam da mesma forma a charada. Você tinha que tentar adivinhar, você ia consultar ela para saber o que Deus queria, receber o que? Uma charada em troca, né? Mas é isso mesmo. E o sacerdote, ele interpretava essa charada, tá? Você não saia de lá sem resposta, não. Porque você, aí que coisa, eu vou sair de lá sem resposta com charada, não. O sacerdote pegava, interpretava e dava para o cliente. Essa foi a aula de hoje, né? Quase 20 minutos de aula. Eu sei que vocês amam minha voz, eu sei que vocês gostam muito de ouvir minha voz, tá? Mas eu vou parar por aqui, certo? Eu sei que vocês já estão chorando aí, eu vou parar por aqui hoje. E amanhã nós vamos falar da cultura grega e dos períodos gregos, tá bom? Amanhã não, na quarta-feira, porque amanhã é aula de história. Um abração, tchau, tchau. Fiquem com Deus. House.